Pois é, o Tite, quando ele aciona o titez, é aquela coisa, né? Fala um monte, não diz absolutamente nada, mas disse uma coisa que é a questão óbvia do Gabigol, né? É trabalho e mostrar resultado. É a única possibilidade de ele se recuperar, tanto com a torcida quanto com o treinador. Em relação ao jogo, eu também, como o Rodrigo, não vou aceitar a sentença definitiva de que o Arrascaeta é um ex-jogador em atividade. Mas, de fato, ele não vem jogando bem. Ontem o Gerson também não jogou bem. E, de fato, o clube, mais uma vez, dependeu muito do Dela Cruz, né? Ele tem sido esse jogador diferencial no Flamengo. O que o Arrascaeta já foi um dia, que era esse ponto de desequilíbrio na balança, hoje tem sido o Dela Cruz. Então, realmente ali aquele impacto que ele sofreu no joelho, o gelo que ele estava fazendo no final do jogo, vamos ver o que isso vai representar de impacto para ele ou não, porque ele tem feito muita falta. E uma das razões é essa, né? A Rascaeta não está bem, Gerson também tem oscilado bastante. E eu concordo que você precisa levar em conta a maneira como o adversário joga. E nessa fase da Copa do Brasil, a tendência é que os clubes peguem adversários tecnicamente muito mais fracos, que joguem bem fechadinhos, tanto que ninguém sobrou, né? Ninguém. Ontem, no máximo ali, ninguém, o máximo que se conseguiu foi uma vitória por 2 gols de diferença. E a gente está falando da terceira fase, em que existe aí um abismo técnico e financeiro entre as equipes. E teve gente que suou muito, né? Suou contra times da Série D, contra times que nem Campeonato Brasileiro jogam. Então, é natural que encontre dificuldade. O problema que eu vejo em relação ao Tite é essa falta de agressividade que vem se carregando aí por já vários jogos, né? Desde do final do Campeonato Carioca, da final do Campeonato Carioca, o Flamengo, ele mesmo quando está vencendo, mesmo quando joga bem, ele tende a se acomodar no resultado e às vezes paga essa conta, né? O jogo contra o Milionários foi um pouco isso, e houve outras circunstâncias, o próprio jogo contra o Amazonas no Maracanã. Então eu sinto que falta esse ímpeto de matar o jogo, de resolver o jogo, e muitas vezes isso contra adversários mais perigosos vai se colocar como um desafio grande para o Tite, né? Então eu acho que é difícil massacrar e atropelar um adversário que entra para não jogar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do Amazonas, que é um clube que 5 anos atrás não existia, e a gente está falando do elenco mais caro da América Latina. Então, o Tite está entregando pouco. Tava um calor absurdo, é isso. Ninguém sobrou nessa fase da Copa do Brasil, pelo menos até agora, né? Vamos ver como é que vão ser os jogos de hoje, mas o Flamengo não está bem, né? O Flamengo não está jogando tudo que pode jogar pelo que o que tem no papel. E assim, sem o Dela Cruz, eu me arrisco a dizer que a situação estaria ainda pior, porque esse pilar, né, de sustentação do meio-campo que fazia diferença na criação de jogadas, que é o Arrascaeta, não vem bem, e para completar, o Gerson também não tem feito atuações consistentes. Então, eu acho isso, é mais uma apresentação do Flamengo que fica devendo. Todos os outros ficaram devendo também. O Atlético Mineiro, por pouco, não toma um susto e não precisa ir para os pênaltis, tudo bem. Mas se a gente olhar especificamente o caso do Flamengo, é um problema que vem se repetindo, não é um caso isolado esse confronto contra o Amazonas. Sobre isso, Rodrigo, é a minha sensação, pelo menos, de olhar rede social e tudo mais, ou mesmo a torcida no estádio ontem, pelo que deu para ver, aquela cisão, o Tite não serve para o Flamengo, para mim também já era, né? Tá, todo mundo já está entendendo mais ou menos que o Tite é mais ou menos isso aí. Claro que jogou mal ontem, não jogou bem ontem, mas também não foi aquela loucura, meu Deus, agora não ganhamos de pouco, tá ruim, não teve isso, né? Ele foi vaiado ontem por tirar o De La Cruz, que estava machucado. Isso aí eu acho que mostra um pouco de como que a torcida do Flamengo tem em relação ao Tite. Tem uma má vontade. Ontem ele deu uma declaração depois do jogo, que é uma declaração absolutamente comum, que é que você cria um time, cria situações coletivamente para deixar os atacantes em condições e que o individual deles é que vai decidir os jogos, eles vão decidir da forma que eles estiverem ali a escolha deles, que eles têm liberdade para as escolhas no final. E aí já interpretaram que ele não treina ataque, joga na mão dos atacantes e eles é que se virem. Então, assim, tem uma má vontade de uma parte da torcida grande em relação a ele. E aí, às vezes, vai criando esse discurso de que não,
Assim, a gente tem que lembrar que a atuação foi meia boca ontem, mas o Flamengo veio de 2 boas atuações, então não é que está numa série de atuações ruins. Essa atuação foi meia boca, diante dessas circunstâncias, como a Alice falou, tem outros times que também não foram bem, mas não tem essa... Eu acho que tem muita má vontade com o Tite. Pois é. O Tite ainda não tem Não estou esse dizendo que ele casamento. não tenha erros, entendeu, o Tironi? A Sim. gente está apontando alguns aqui, ó. Ele insistiu demais no Arrascaeta. Aliás, uma curiosidade, a Alice tem razão, o De La Cruz é o melhor jogador hoje do time, vai ser um problema se ele tiver machucado, mas o time melhorou quando ele saiu, com a entrada do Luiz Araújo e o Igor Jesus. Por quê? Porque o Amazonas tinha que buscar o resultado, se abriu, e aí o Flamengo teve espaço, coisa que não tinha tido até então. Aí criou um monte de chance de gol. Aí o Luiz Araújo deu um monte de chute, teve bola ali na cara do gol, quase que o Pedro faz um gol de bicicleta e tal. Então, é por isso que eu falo, tem uma coisa condicionada ao como o adversário joga também. Aqui da linha A Culpa é da Imprensa, o Isaac Lima fala: a mídia paulista, como sempre, passando pano para o Palmeiras, que não vem jogando nada, mas quando é o Flamengo que não joga bem, parece o Nem tá na fim do mundo. discussão aqui. Nem falamos do Palmeiras, Isaac. Calma. Quem tem que falar hoje é o Abel. Se assinou, se não assinou, quem vai pagar a multa. Não somos nós. Calma. Torcedores, calma. Muito bem, então tá aí. Flamengo classificado, passa adiante. Tem a questão do Gabigol. Tem a nossa enquete aqui que é sobre o Gabigol. E a pergunta é: depois de ontem, a situação do Gabigol no Flamengo ficou pior do que estava, 43%. Igual ao que estava, 51%. Melhor do que estava, acho que só eu imaginei que pudesse alguém votar nisso, 5% por enquanto aqui. E estamos longe ainda da nossa meta de likes, mas muito longe, não é pouco não, estamos distante. Então, portanto, vocês corram aí, nos deem likes, por favor. Quem também não jogou bem, e aí isso até irritou o treinador quando foi perguntado, foi o Corinthians. O Corinthians venceu o América de Natal por 2-1, mas o segundo gol saiu no final, depois de alguns sustos que o Corinthians tomou. Estava empatando em casa com o América, ele tinha vencido o jogo de ida por 2-1. E o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, em meio a essa montanha de problema fora de campo do Corinthians, falou que não é milagreiro. Vamos ouvir. Queria saber como você analisa algumas vezes essa dificuldade do Corinthians contra adversários mais fechados do que contra adversários que gostam de ter a posse de bola. É um time que marca muito bem a saída, mas quando tem mais a bola, como trouxe o Marco aqui na posse de bola, não consegue tanto assim transformar em gol. O seu colega anteriormente falou em 30 finalizações. Portanto, se fossem 5 finalizações é que eu ficava preocupado. Portanto, eu acho que o importante aqui é o resultado final, porque nós aqui somos sempre julgados pelo resultado, não é? Portanto, se nós não ganhássemos era porque não criávamos e tínhamos dificuldade. Ganhamos, é a mesma situação. Portanto, acho que já disse mais do que uma vez, temos que valorizar o trabalho que tem sido feito pelos jogadores. Portanto, eu ainda me recordo em fevereiro, quando cheguei aqui, o estado em que vinham de 5 derrotas, portanto, e nessa perspectiva, dentro das circunstâncias, porque se quiser eu vou aqui a uma lista de jogadores que eu deixei de contar, está a entender? Portanto, o grupo é bom, mas as circunstâncias que têm sido vividas são sempre desafiantes, portanto, eu sou treinador de futebol, não sou milagreiro, portanto, mas aquilo que os jogadores têm feito tem sido de grande qualidade e deve ser valorizado e não arranjar aí situações que é mais para criar mais o pânico, porque quando uma equipa que cria 30 finalizações, não é porque ela teve grande dificuldade. Portanto, a bola, se uma pessoa for honesta, intelectualmente honesta, percebeu que a quantidade de vezes que a bola era bloqueada, batia toda a gente, acabou por bater o golo, acabou por bater e entrar. Portanto, eu acho que a vitória foi merecida. Um dia vamos ganhar 3-0, outro dia vamos ganhar 2-1. O importante aqui é ganhar. Sabe porquê? Porque se ficar 0-0, vão criticar na mesma. Tá aí o Antônio Oliveira, ele ligou o modo, o importante é o resultado, né? Os técnicos funcionam assim, quando perde o importante é o rendimento, mas quando ganha o importante é o resultado, que foi aconteceu ontem, e aí deu uma detonada geral aí, né? Falou, não, porque foram 30 finalizações. Ele tava com um caderninho ali,
mostrando que estava ali elencado todos os caras que foram embora do Corinthians, e ele estava falando da questão do elenco. Entre eles ali, um dos nomes que estava ali era do Cássio, que já está no Cruzeiro, que foi essa confusão toda na saída maior ídolo do Corinthians. Agora, Alicia, eu falei aqui, não sei se eu carreguei nas tintas, mas não foi um grande jogo do Corinthians, por mais finalização que tenha tido. Chegou uma hora lá que estava 1-1, aos 30, 35, 40, que o América quase fez gol. E se faz um gol ali, desaba a Itaquera, né? Eu acho que o único ponto da entrevista do Antônio Oliveira que eu criticaria é tentar argumentar de que o jogo foi melhor do que ele foi, tentar argumentar de que o Corinthians foi muito bem e teve facilidade para vencer, porque finalizou 30 vezes. Né? Primeiro, porque a quantidade de finalizações não ganha jogo. E segundo, porque não reflete de fato o que foi a partida. O Corinthians não jogou bem, assim como não tinha jogado bem no primeiro jogo. O que eu concordo com o Antônio Oliveira é o Corinthians, por tudo que está vivendo desde o início do ano, tanto dentro quanto fora de campo, não dá para virar sommelier de vitória. Assim, ganhou, que bom, palmas, seguimos adiante. A situação do Corinthians é muito diferente da situação do Flamengo, né? A imprensa paulista vai passar pano para o Corinthians, não vai passar pano para o Flamengo, não é isso. Nessa situação específica, a gente está falando de um clube que, embora, no caso do Flamengo, né, seja ali muito tumultuado internamente, fica trocando de treinador toda hora, tá com o mesmo treinador desde a temporada passada, que era o treinador da seleção brasileira, tem todo o dinheiro do mundo, tem um elenco, né, fortíssimo. O Corinthians não tem. Apesar de ter gasto muito dinheiro, gastou muito dinheiro mal. O Corinthians não tem um grande elenco. Né? Perdeu agora um dos seus maiores ídolos, certamente o maior ídolo recente, que é o Cássio, mas que também não vinha bem. Então, o Corinthians é um time muito mais limitado. Então, nesse momento, eu entendo que é isso. O Corinthians ganhou, é isso que está valendo. Avançou de fase. Não vai ganhar bonito. Né? Mesmo as duas vitórias que teve por goleada, contra o Argentino Júnior e contra o Fluminense, não foram partidas em que o Corinthians criou um volume de jogo absurdo, foram partidas em que o Corinthians soube pressionar o adversário e foi muito eficiente em aproveitar os erros causados, né, pelo próprio, os erros forçados e os erros do adversário que foram convertidos em gol. Isso foi mérito absoluto do Corinthians. Mas criar um volume de jogo, sair, não, assim, dificilmente vai acontecer, acho que vai ser a exceção. Então, o Antônio Oliveira está iludido de achar que ele vai ter paz em algum momento. Ele até falou isso, né, que o que ele mais queria era paz. Então, lamento dizer que está no país, no esporte e no clube errado, né, se ele busca paz para trabalhar. Mas eu acho que ele está certo em dizer que, dentro das circunstâncias do Corinthians, 2 vitórias na ida e na volta está de bom tamanho. Né? Teve alguns momentos da partida em que esteve ameaçado, tanto na ida quanto na volta? Sim. Mas venceu as 2 partidas, bem ou mal, e avançou e está na próxima fase. Eu acho que para o Corinthians hoje isso é suficiente. E o último ponto que eu ia fazer é engraçado, né? O segundo gol do Corinthians, que sai ali no finalzinho, é muito aquele gol, né, do garro e da garra. É aquele gol que sai na força do ódio, né? Que você recupera a bola 2 vezes, no final o Kaká finaliza ali, a bola ainda bate no jogador do América para conseguir entrar. É aquele gol meio sofrido que eu acho que tem muito a cara do que esse time do Corinthians vai ser até o final da temporada, né? Assim, na melhor das hipóteses.